Pera, olá, João. Olá, Luiz. Tirar aqui a música. Dei uma mudada aqui no cenário. Mudei também a Tô luz. bem. Tá estourando aqui em cima, mas acho que tá Não, tá melhor do que bom. ontem. Tá, tá. Nós vamos esperar mais alguns minutos para começar. Ainda faltam uns 4 minutos. A gente já Ah, vai aquecendo a, tá. a conversa. Mas ficou muito bom agora. Ficou assim. A minha sobrinha que deu essa ideia, mudou de posição. Tô no mesmo lugar, só que mudei o ângulo. Aí tem essa parede aqui, eu dei pra colocar uns quadros. Queria fazer lá onde eu tenho minha biblioteca, para ficar assim, tipo você, né? Com os livros aparecendo. Mas não dá, porque aqui em casa ou eu tenho internet ou eu tenho meus livros e meu lugar de trabalho. Não tem as duas coisas. Tá. Eu Meu vi som tá aqui. bom? Meu Tá som tá ótimo. legal? Tá. O pessoal tá ouvindo bem? Estão me ouvindo? Estão ouvindo o Luiz? Ju, os amigos todos aparecendo. Estão entrando. Vamos esperar só mais alguns minutos. A Ângela. A gente já vai entrar e já vai conversar. Eu vi que você teve um maquiador, que você tá super bem na imagem. Eu que tô todo estourado, Ah, todo cheio de não brilho aqui. aqui é a luz aqui, é a luz aqui que tá, mas tranquilo também. É que na verdade o espaço onde pega melhor também é aqui. A Ângela, o espaço que pega melhor é aqui também, onde eu fico, vou poder usar com o desktop para mostrar as suas imagens. Já mais alguns minutos a gente dá a entrada oficial aí. Certo. Agradecer a Vivo, que hoje resolveu deixar minha internet funcionando. Ah, Faltam quantos minutos? 2 minutos. só um minutinho. Isso é bom que a gente já vai se aquecendo, vai relaxando um pouco. Não Eu tô fiz a muito primeira relaxado, no. não. Não, mas relaxa, tranca um papo que nem ontem. Eu fiz a primeira no, na, na semana passada, você não sabe, deu um trovão, caiu um raio, acabou toda a luz aqui na região, no meio da conversa. E aí apagou e voltou. Aí eu falei, nossa, né? Daí eu perdi muita coisa. Bom, mas vamos começar oficialmente, Ó, já tem né? 20 pessoas já. Boa noite a todas e a todos. Meu nome é João Cuxas, sou do Festival de Fotografia de Paranapiacaba. Muito obrigado pela presença e eu queria agradecer Luiz Baltar por estar aqui, né, tá tendo essa disponibilidade para fazer esse bate-papo, né, nossa segunda conversa. Já há muito tempo que queria que o Baltar participasse, né, de alguma atividade assim do festival, é uma grande oportunidade. Muito obrigado, Luiz. Eu que agradeço, assim. Eu acho o festival que vocês organizam muito simpático, não só pelo lugar, que é um lugar mágico, né? Assim, no alto, um lugar tão perto de São Paulo, mas tão diferente, assim, com uma áurea mágica. É um lugar que muito interessante. E a proposta do festival também me agrada muito, né? Que é trabalhar essa dimensão da fotografia na educação. Exatamente. Queria aproveitar para agradecer, né, a equipe toda do voluntário do festival, né, desse ano também, né, dos anos anteriores, toda a equipe que ajuda a organizar. Nós estamos agora em reunião para tentar fazer organizando algumas questões, então agradecer muito a equipe, em nome da equipe, e queria estar falar exatamente isso, né, que o Festival de Paranapiacaba é pautado nas questões da educação
dos direitos humanos e do meio ambiente, né? Então surgiu com a intenção de fazer alguma coisa de atuação pelo país, né? A gente pensou isso lá no início de 2018, achávamos que a situação não estava boa, nunca ia imaginar que a gente estava nesse momento aqui, nessa situação toda, né? Então o festival surge para ter espaços para esses encontros, né? Queria falar para as pessoas, se quiserem, podem enviar perguntas, né? Tem a equipe que está recebendo as perguntas, que vai estar passando aqui durante essa conversa, fiquem à vontade, eles vão estar coletando essas perguntas. E queria que você falasse, se apresentasse, né? Você é do Rio de Janeiro, é da Zona Norte, né? Você trabalha como... Vou falar um pouco, né, de você, depois você fala, né? Você trabalha como fotógrafo documentarista e desenvolve projetos autorais relacionando com fotografia, com arte contemporânea, sempre na perspectiva, né, da crítica e do ativismo, né? Então é isso que a gente nota nas suas questões. E voltado sempre para o olhar da cidade, né? Você se formou em gravura pelas Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro e depois em fotografia pela Escola de Fotógrafos Populares, né, do querido, né, Ripper, pós-graduação na Universidade Cândido Mendes e faz parte do programa de Imagens do Povo, ganhou prêmios, né, o Conrado Wessel e Prêmio Brasil em 2015, e atua nesses territórios do Rio de Janeiro, né? Então, muito bem-vindo, e não sei se você quer acrescentar alguma coisa nessa sua biografia. Também foi Não, seminarista, que a Ana... essa eu não não fui, sabia. não, Não não fui, foi? não. Não, não. Não, você resumiu bem, assim, acho que a minha trajetória, quando eu penso na fotografia, eu penso, na minha fotografia, eu penso nessa minha base, né, o que faz a minha fotografia acontecer, que é essa dimensão política, que está muito expresso no meu trabalho, e que me fez assim convergir para o encontro de outras pessoas também que pensam a fotografia nesse sentido, né? Uma fotografia ativista, ligadas aos direitos humanos, que me fez convergir para a Escola de Fotógrafos Populares, que quem não sabe, quem não é do Rio de Janeiro pode não conhecer, mas a Escola de Fotógrafos Populares foi criada pelo João Roberto Ripper, na favela da Maré, uma das maiores favelas do Rio de Janeiro, uma favela que tinha a sua imagem muito marcada pela violência, né? Só aparecia, como todas as favelas, né? Como todos os territórios populares no Brasil inteiro, só aparece na mídia, ou só é representado pela ausência ou pela violência, né? Sempre como um território de pobreza, ou assim, sempre carregado de negatividade, né? Que vai criando uma imagem de não pessoas, né? E o Ripper, ele criou a escola de fotógrafos na Maré justamente para que se representasse as periferias com o olhar de dentro, com um olhar carinhoso, com um olhar de Do afeto. empatia, do afeto, sim, isso é muito importante também dizer. Então, assim, no meu trabalho tem essa questão política, que a imagem tem essa questão política muito forte, de criar uma memória, de criar uma iconografia, de disputar esse imaginário, que me levou de encontro para a Escola de Fotógrafos Populares, lá do Ripper. Tem também a dimensão artística, que vem da minha formação de artes plásticas em gravura. Então tem toda uma questão formal e tal. E... basicamente isso. São essas duas... o que motivou você essa questão política que você falou, né? Você trabalha carregado com essa... Mas o que levou você a achar que é necessário essa aproximação política com a sua arte? O que motivou lá atrás? Qual foi a sua... teve algumas situações que ocorreram? Foi um processo? Foi... Assim, eu sempre fui um ser muito político, assim, muito crítico,
Tá na minha formação, tá no meu ser. Ser muito crítico, muito político. E a minha lente que eu vejo o mundo é sempre por esse lado, né? Na universidade eu me juntei ao movimento estudantil, sempre pensando em como eu poderia atuar no mundo, uma maneira de melhorar, de tornar o mundo melhor e de diminuir as injustiças. Então, na universidade eu atuei no movimento estudantil, que na verdade assim, foi uma grande decepção, porque o movimento estudantil, como uma grande parte do movimento político também, né, que fica muito focado numa disputa de poder e menos numa transformação. Assim, eu estou generalizando, né? Mas assim, a disputa é muito mais por conseguir um lugar e disputar um poder do que de transformar realmente. E a fotografia ela me deu essa oportunidade de atuar politicamente, com a minha formação política, e de uma maneira que eu sentia que estava ajudando a transformar. Não transformar o mundo, que é muita pretensão, né? Mas pelo menos emprestar a minha lente e o que eu fazia para numa disputa de narrativa preservar uma memória. Com a fotografia eu pude, lá em 2009, quando começaram no Rio de Janeiro uma disputa muito grande pela cidade, eu pude, junto com outros fotógrafos também, criar uma narrativa que fosse contra-oficial, né? Que na época era de modernizar a cidade, de transformar a cidade, e isso às custas de muitas remoções e muita covardia que a gente via, estando na rua, estando junto com os movimentos sociais. Então, assim, eu pude registrar, junto com outros companheiros também, pude registrar essas mudanças, essas disputas na cidade, colocando o protagonismo em quem realmente estava... que merece esse protagonismo, né? Que são os movimentos sociais, são os moradores que estavam lutando por suas casas, por suas vidas e tal. Tá. Você mandou algumas imagens aqui, eu acho que a gente podia fazer ir mostrando algumas imagens e conversando. Eu vou inverter aqui a minha... Este aqui podia falar um pouco desse trabalho que você fazia no seu caminho de casa, né, com o celular, né, esse daqui fazendo dentro dos ônibus. Então, para começar a falar, esse é o primeiro trabalho que eu experimentei sair do documental e ir para uma fotografia mais autoral, né? Aí o que eu estava falando, eu tenho que pegar, voltando aqui um pouquinho que eu estava falando antes, o João, você também vai me ajudando, porque eu desvio muito do assunto, às vezes eu vou lá atrás e o meu pensamento é meio fragmentado. Mas assim, além da fotografia política, que é esse olhar, uma fotografia política sobre a cidade, eu tenho essa formação em gravura. Também faz parte do que eu sou, né? Do que eu sou, do que eu penso, de como eu vejo o mundo. E durante um tempo eu achava que essas duas dimensões não dialogavam. Porque a fotografia como eu entendi até então, era essa fotografia espelho do real, né? Documento. E eu tinha todas as minhas referências na fotografia eram fotógrafos ligados à fotografia documental ou fotojornalismo, muitos ligados a alguma causa, mas sempre ligados à representação do real, né? A escola de fotógrafos, que foi uma grande formação, que eu tive contato com fotógrafos que me inspiram até hoje, né? Como está aqui o meu amigo Ratão Diniz, que está aqui assistindo a gente. Eu vi, ele estava... Elisa, Adriano, Fábio Café, vários assim que passaram pela escola de fotógrafos e que já eram referências para mim, pelo engajamento político, pela maneira que retratavam seus territórios. Mas para mim a fotografia, e o Ripper também, o Ripper e Sebastião Salgado, duas referências muito grandes, assim.
Então, assim, eu tinha esse peso muito grande na fotografia, no fotojornalismo e na fotografia documental. E durante muito tempo, isso para mim foi um conflito, né? Porque eu me dediquei à fotografia documental para mostrar a realidade, discutir a realidade por esse prisma, né? Por esse filtro de mostrar a realidade, até que na ocupação do alemão, que foi finalzinho de 2009, começo de 2010, foi um evento midiático, assim, a Globo botou na TV o dia inteiro essa ocupação. Eu estava lá fotografando, passei o dia fotografando no alemão, junto com outros fotógrafos, e fiz um portfólio, né, de fotojornalismo assim, bem interessante, né? E eu levei esse portfólio para mostrar no Paraty em Foco, no workshop que seria com Maurício Lima, que é um fotógrafo de guerra, assim, que eu tinha uma admiração muito grande. Eu estou contando tudo isso, eu estou lá atrás, né, desviando do assunto, para contar assim, como coisas que entram no caminho da gente, às vezes desviam e trazem a gente para onde a gente chega, né? Então, assim, eu tinha toda uma formação de fotografia documental, todas as minhas referências na fotografia documental e no jornalismo, e no fotojornalismo. Participei de um evento que, para mim, foi a ocupação do alemão fotografando, que foi marcante para mim, assim, tanto da adrenalina, quanto estar ali no meio de fotógrafos que eu admiro muito, Severino Silva, estar ali do lado do Severino Silva fotografando, e criar um portfólio em cima desse material, que assim, que era, tipo, quem trabalha com fotojornalismo era que você poderia querer, né? Ter um evento desse, marcante, histórico, e você está no meio de fotógrafos que você admira, fotografando, montando o teu portfólio, quem está começando. Então eu tinha esse portfólio, levei no workshop lá no Paraty em Foco para mostrar para o Maurício Lima, e aí dei a sorte do Maurício Lima não poder vir ao Paraty em Foco, ter ficado retido na Europa, não pôde vir para o Brasil, e eu tive que escolher outra pessoa para fazer o workshop e fazer a leitura, e escolhi o Thiago Santana, e fiquei encantado assim, com o trabalho dele, eu não conhecia, com a poética, o trabalho dele é muito sensível e ao mesmo tempo, muito rico nas composições, né? Uma composição riquíssima, mas também assim, muito sensível e também que retrata também uma população, que são na época ele mostrou o trabalho dos romeiros, né? E eu fiquei encantado com o trabalho, foi um choque ver o trabalho do Thiago Santana. E quando eu fui mostrar o meu portfólio, que era um portfólio em cima de fotografias da ocupação, fotografias de guerra, ele olhou e me perguntou, assim, querendo muito que a opinião dele fosse uma opinião favorável, queria ouvir um elogio, né? Começando, isso lá em 2009, 11 anos atrás, muito inseguro. Ele olha o meu trabalho e pergunta: onde você se vê nesse trabalho? Onde tem você aqui? E eu não soube responder. Eu falei: pô, não tem nada de pessoal nesse trabalho. Esse trabalho narra aonde eu estava, em que posição eu fiz a foto, né? Não tinha nada assim de pessoal. E eu voltei de Paraty para o Rio pensando nisso, assim, me sentindo assim muito mal, né? Por produzir uma fotografia que reproduzia alguns clichês. Isso foi assim uma grande mudança, né? Que eu fui para tentar mostrar, tentar descobrir aonde eu estava posicionado na fotografia. Eu fui ver outras referências que eu tinha, como na gravura, e fui reinventar. Então, assim, eu não saí dessa minha formação, que é na Escola de Fotógrafos Populares, que é uma fotografia humanista, uma fotografia ligada aos direitos humanos e ligada a uma outra narrativa, que já era a proposta do Ripper, mas eu fui buscar uma narrativa pessoal, fui buscar em outras referências para construir um trabalho que foi dar nisso que a gente está vendo aí.
Esse é o em Fluxos, né? Fluxos. É. Que é Que uma o crônica Fluxos, visual desse cotidiano que você pegava, você foi com o celular, a maioria foi com o celular, você trabalhava no ônibus e você fazia esse formato e foi incorporando, né? sim, sim. Então, assim, o Fluxos vem dessa percepção que eu tinha que a cidade estava mudando, é uma cidade que estava em disputa, era pré-início dos mega eventos, então era uma cidade que estava em obra e que havia uma mudança havia um desejo do prefeito, dos governos, de uma mudança de perfil da cidade, uma cidade que queria ser cosmopolita, queria ser globalizada, e para isso tinha que expulsar todos os pobres da região central e da zona sul. Então eu Isso percebi, vai remeter, envolvido. não, desculpa, isso vai remeter depois no outro trabalho que a gente vai falar, né? No Sim, 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 Rationale sim, Imperi. Tá. sim. Então, assim, eu via essa transformação, como eu estava muito envolvido com os movimentos sociais, e via essa disputa da cidade, e isso me angustiava muito. No meu caminho, isso na época eu ainda trabalhava, não trabalhava, não era fotógrafo, me dedicava à fotografia como atividade principal. Então, eu trabalhava como designer, e todo dia eu atravessava a cidade da Zona Norte, que quem não conhece o Rio de Janeiro, a Zona Norte é a periferia, né, da cidade, até a Zona Sul, que é a região mais rica, né? Depois do centro econômico da cidade, a Zona Sul é a parte mais importante, assim, no quesito de mover a economia da cidade. Então, eu atravessava a cidade no transporte público, com essas questões na cabeça, e sabendo que tudo aquele caminho que eu vi ia com o tempo ia se transformar, porque meu ônibus passava pela região portuária, que havia ali um projeto dessa região portuária se transformar para uma região turística. E como é que eu iria retratar essa mudança que eu percebi que ia acontecer? Então, comecei a fotografar no ônibus de celular, e a minha primeira intenção era construir uma panorâmica que mostrasse todo o meu caminho, né? E na época eu não sabia ainda como fazer. E eu achava que fotografando no celular, eu iria depois juntar essas imagens e iria construir essa panorâmica. E assim, fotografar de celular, ela me deu, como eu falei um pouquinho antes, né? Os obstáculos que a gente vai encontrando no caminho faz a gente criar alguns desvios que a gente vai. E esses desvios vão construindo um caminho paralelo, né? O meu caminho reto seria ficar no fotojornalismo, né? Na Era fotografia documental, né? documental. Naquela... É engraçado isso, desculpa, mas é engraçado isso como uns anos atrás eu estava nessa reflexão, né? Como alguns momentos da vida, né? Você tem uma divisão tão grande que você só vai perceber mais para frente, né? Sim, sim. São, são desvios que você na hora não percebe como eles podem ser tão intensos, mas que vão gerar novas dimensões, né, na nossa carreira, na nossa vida profissional. Sim, sim. E Eu me quando aconteceram lembro, algum. desculpa, eu me lembro, você falou, eu me lembro também que o Arno Rafael Minkinen, ele comenta na palestra dele que ele foi fazer quando ele estava no começo da carreira, ele ia fazer um workshop com a Daiane Arbus, né? E que no final foi cancelado o workshop, né? Como o do Maurício. E ele teve que fazer com outro cara que ele gostou muito, que foi um cara que provocou. Espera, né? Né, se ele fizesse com a Daiane também acho que ia ser muito, né? Mas ele não sabia. Mas ele não soube na época por que foi cancelado. E foi na época que ela cometeu suicídio, né? Ela não deu workshop para ele para isso, mas ele fez com uma outra pessoa que mudou a carreira dele, né? Assim como o seu Sim. exemplo na leitura de portfólio que você fez, né? A gente vai olhando assim para depois de um tempo, né, de acúmulo, porque nada é gratuito, né? Também assim tudo também já está dentro de você, né? Então quando o Thiago perguntou aonde eu me via naquelas fotos, aonde eu me encontrava, o que eu via de pessoal ali, isso me despertou a olhar para dentro de mim e claro que eu
olhando para dentro, eu encontrei coisas que me deram subsídio para continuar, né? Assim, um outro caminho que era o da gravura e de dar valor à experiência. Eu já vinha fazendo algumas experiências com a fotografia, mas que eu não considerava como um caminho válido, né? Ainda ligada na fotografia como espelho do real, como a fotografia documento, né? Então, A assim, Ju, ela pergunta aqui, a Ju Fontes pergunta, também mistura um pouco com arquitetura? Você estudou algo a respeito para realizar esses trabalhos, ou os outros trabalhos que a gente vai falar um pouco mais para frente? Você se inspira na arquitetura, estudou alguma coisa? não, não estudei, mas engraçado, é como eu falei, os caminhos que a gente vai pegando. Ao trabalhar, as coisas vão acontecendo, né? Durante o processo, né? Você vai trabalhando, vai fazendo, criando um trabalho, as coisas vão acontecendo. Eu nunca tive grande interesse por fotografia de arquitetura, mas a arquitetura é presente na cidade, né? Esse olhar, essa travessia pela cidade, a arquitetura, ela é muito presente. Principalmente no Rio de Janeiro, no momento que eu comecei a fotografar o meu trajeto, que era o momento que a cidade estava mudando, que você via uma transformação ali acontecendo na sua frente. Então, eu passava um dia fotografando uma demolição. Daqui a 3 meses, aquele prédio que foi demolido estava levantando um outro prédio. Então, assim, o meu interesse pela arquitetura foi em registrar, em documentar essa transformação da cidade. Uma cidade que estava negando o que ela era para se tornar uma coisa que ela nunca chegou a ser. E o que a cidade negava era a população, toda uma vida que essa cidade de transformação negava que existisse ali no centro e no caminho que eu fazia. Então, assim, esse interesse pela arquitetura, ele veio no registro das mudanças da cidade. E também, assim, geralmente, quando a arquitetura, né, quando você fotografa a arquitetura, ela tem toda uma estética, né? Que são mostrar as linhas com a perspectiva corrigida, os prédios com um tipo de iluminação. É quase como uma fotografia de produto, né? A fotografia clássica de arquitetura. A fotografia que eu faço da arquitetura da cidade é uma fotografia muito suja, muito impregnada de textura e de marcas, né? De camadas, né? Que são camadas da ocupação que fala da ocupação da cidade, né? Então, assim, eu acho que eu não posso dizer que eu fotografo arquitetura, mas talvez a paisagem. Essa paisagem que está sempre mudando e tentar registrar essas mudanças da paisagem que eu vejo nesse trajeto, né? Tá. O Luiz Carlos pergunta, seu pensamento é fragmentado. Eu diria que esse evidente seu trabalho, fazendo enquadramentos, são quase um mosaico. Essa leitura do mundo é onde você se vê, né? Quando você falou daquelas perguntas, onde eu me vejo, essa fragmentação que você percebe, esse trabalho representa muito esse jeito de você ver a cidade, né? Esse seu jeito singular, mas ao mesmo tempo que acho que é plural, né? É coletivo, essa forma de ver essa cidade contemporânea fragmentada, né? Eu acho que eu comecei a perceber com o tempo, trabalhando, não só construindo as minhas paisagens com a fotografia, da maneira que eu capturo a cidade, que é fragmentada, mas eu vejo que o meu pensamento é fragmentado em vários sentidos. Eu fui percebendo isso. Na minha escrita, de um tempo para cá, eu tenho me aventurado a escrever. Escrevi durante um tempo para o blog do Ateliê da Imagem, e agora eu estou fazendo mestrado também. Então, assim, isso me obriga a escrever e a juntar as minhas ideias, né? E eu vejo que minhas ideias são todas fragmentadas também, são todas são todas um recorte. E assim, o meu trabalho de verdade não é fragmentar,
é juntar esses fragmentos, então, não só na composição das imagens, como na composição dos textos também. Eu acho assim que isso é uma característica que eu vim descobrir depois, né? E assim, a gente, em tudo na vida, né? A gente não pode brigar com o que a gente é. É assumir o que é e tirar proveito Tirar partido disso. nisso, tirar É. partido desse. Eu, a gente tem mais alguns outros trabalhos para poder compartilhar aqui com o público, né? Lembrando que vocês podem fazer perguntas. A gente está conversando com o Luiz Baltar, né? Que está falando sobre alguns trabalhos. Então, antes de entrar nesse seu segundo trabalho, deixa eu só terminar de falar do Fluxus, né? Então, assim, o Desculpa. Fluxus o Fluxus é essa construção de paisagem. Eu vinha no ônibus fotografando com o celular, que foi a maneira de tentar registrar essas mudanças, cara, durante o meu trajeto do ônibus que passava por lugares que iam ser modificados, era fotografar e depois transformar essas fotografias numa paisagem. Esses fragmentos, esses instantâneos numa paisagem. Eu já vinha fazendo esse trabalho durante muito tempo, como uma experiência, como uma coisa que me dava prazer de ficar mexendo, né? Olhar uma imagem e ver uma outra que combinasse com ela e que dialogasse na questão da forma. E eu fiquei com esse trabalho muito tempo guardado, sem mostrar para ninguém. Depois que eu fui fiz a leitura de portfólio com o Thiago Santana, eu resgatei esse trabalho que eu fazia como uma brincadeira e comecei a olhar isso talvez como uma maneira de me expressar e de mostrar quem eu sou, aonde eu estava, né? E eu tive coragem de mostrar. Isso foi um grande salto, né? Foi eu fotógrafo documental, que fazia um trabalho que dialogava com fotojornalismo, ter coragem de pegar um trabalho que para mim era muito incipiente e mostrar esse trabalho. E aí eu mostrei para a Márcia Mello, que é até hoje assim, a pessoa que me acompanha nesse percurso. Eu juntei o trabalho que eu fazia, mostrei para a Márcia Mello. Ela é sensacional. Assim, né? Ela ficou assim, deslumbrada. Mostrou meu trabalho para o Maurício Lissovski também, que é outra pessoa que me acompanha desde lá do começo, que me fez assim, elogios. Assim, isso foi tendo a coragem de mostrar o meu trabalho e recebendo de pessoas que eu admirava incentivo, retorno. Isso assim, é toda uma cadeia que a gente vê que é bonito na fotografia de generosidade. Assim, então, para quem está começando, é importante, assim, está começando a trilhar um caminho, que quer descobrir um caminho próprio, ou de um tema, ou de uma... mesmo de um estilo, perseguir um estilo, uma maneira de se colocar na fotografia, é ter coragem de mostrar. Assim, a gente vai ouvir críticas e vai ter também a sorte de encontrar pessoas também que são generosas e que vai te incentivar. Aí o Maurício também Maurício Lissovski me fez assim, me estimulou bastante a continuar. E aí eu fui para a leitura de portfólio, mostrando esse trabalho para a leitura de portfólio do Foto Rio. E aí eu encontrei de novo com o Thiago Santana nessa leitura de portfólio do Foto Rio. Que foi o primeiro prêmio assim, que eu ganhei. Eu peguei um trabalho que era muito incerto, que eu estava muito inseguro, que eu não tinha referência nenhuma, e levei. E fui muito bem acolhido pelos leitores, assim, muitas dicas e muitas análises que foram importantes. E o Thiago Santana também, nesse momento, na segunda leitura de portfólio com o Thiago Santana, já num outro momento, com outro trabalho, ele foi muito generoso. Então, assim, o Fluxus, ele para mim foi foi essa ruptura com o trabalho documental, mas que ainda é um trabalho documental, porque ele fala desse meu trajeto, dessa cidade que estava em transformação, que está se transformando,
em como registrar essa transformação da cidade e começou a me mostrar um caminho estético onde eu poderia encontrar um lugar dentro da fotografia, né? E aí agora a gente pode ir para o Ratione, que eu comecei a chamar esse trabalho também vem desde 2013, antes de 2013. Porque o meu trabalho passou a ser todo um trabalho de pós-produção. Então, assim, de eu fotografar, e a fotografia que eu fiz na rua, em contato com as pessoas, em contato com os acontecimentos, com os eventos, essa fotografia de estar me colocando em contrato de encontro e de me trazendo sensações e emoções e entendimentos, né, que é quando eu me coloco no contato do que está acontecendo, depois eu retrabalho isso na pós-produção, buscando representar não só o visível, mas também o invisível. Então, esse trabalho, Ratione Império, que comecei a chamar ele de Contrafluxos, foi um trabalho que eu escrevi no Conrado Versa, de 2015, que tinha como tema Brasil, Terra em Transe. E eu peguei todo o meu material de acervo, de arquivo, de fotografias das remoções, tudo que eu tinha vivido na cidade do Rio de Janeiro, vivenciando, em contato e aprendendo nessa disputa da cidade, eu usei nesse trabalho. Então, esse é um trabalho que fala sobre as remoções forçadas, sobre as manifestações de rua, a revolta das manifestações de rua do Rio de Janeiro. Junho de 2013, o cotidiano, né? Também de favela, junho de 2013. Então eu peguei todo esse material de acervo e retrabalhei com a estética que eu já vinha experimentando com fluxos. E aí esse trabalho que eu escrevi no Conrado Versa, chamando de Contrafluxo, depois ele virou esse trabalho que hoje eu chamo de Ratione Império, que é um termo em latim que significa razão imperativa, que era um termo jurídico usado na época do Pereira Passos, que foi o primeiro grande urbanista, assim, né, entre aspas, quis transformar o Rio de Janeiro numa cidade cosmopolita, que ele queria transformar o Rio de Janeiro numa Paris. Isso aos custos de remoções, dos cortiços, né? Foi um período, numa revolta popular muito grande, que foi a revolta da vacina, contra uma imposição, né, do governo de uma vacinação compulsiva. Então, assim, o início do século XX, o Rio de Janeiro, tinha muita semelhança com o que eu vivi em 2013. Tanto as remoções, quanto essa reconfiguração da cidade, quanto a revolta popular. Então, o trabalho que eu comecei lá em 2015, usando o material de acervo, que era o das manifestações de 2013, para construir um discurso sobre essa disputa da cidade, hoje eu estou ampliando mais, né? Estou trazendo esse trabalho. Ele fala de todas essas revoltas e disputas da cidade, que a cidade do Rio de Janeiro viveu, como eternos retornos, né? Como momentos que você revive, e revive como uma encenação. Porque e esse trabalho, que vem desde 2013, 2015, sendo feito até hoje eu vejo eu penso nesse trabalho como uma grande instalação, onde assim, você fica dentro dele com esse looping de imagens que remetem ao passado, remetem ao presente, como se a gente estivesse preso dentro de uma encenação que a gente está encenando coisas que estão na nossa memória, né? Preso a isso. É um trabalho que você continua fazendo, porque a situação que a gente vive, né, depois
no último ano e nesse ano, é um trabalho que você pensa em, você continua fazendo, você acha que ou ele já se encerrou já se fechou? Não, não, eu continuo fazendo. Tá, Porque, assim, apesar de eu perceber uma repetição nas cenas, né, e das revoltas, né, e tentar, assim, é um trabalho que eu tento representar esse delírio, essa fantasia, esse sonho, essa coisa que se mistura, né? Tanto quanto fotógrafo no meio da manifestação e vendo os manifestantes e tudo, eu também me sinto ali, às vezes ali, vivendo uma fantasia, né? Do fotógrafo de guerra, fotografando uma cena, e as pessoas também encenando essa participação num grande jogo, numa coisa muito lúdica. Eu acho que ainda não terminou como trabalho, né? Ainda tem algumas coisas que eu preciso ainda registrar. Sempre tem alguma coisa de nova acontecendo que vale a é. pena inserir. Acho que tem muito tempo para. Tem muitas coisas ainda para acontecer. A gente daqui a pouco já vai começar os encerramentos, mas vamos falar sobre o Favelicidade. Vou colocar aqui. Esse começou também nessa época, no final de 2009, e falando sobre a população estigmatizada desses territórios populares. Né? Ele seria naquela linha que você falou quando você saiu, tem mais influência quando você fez a escola, né? Quando você fez a escola de Uhum. fotógrafos populares. Sim. A Favelicidade é um trabalho que começou em 2009, nessa documentação que eu faço sobre direito à cidade. A escola de fotógrafos, ela acontece nas edições que tiveram, ela dura 10 meses, e você no final da escola tem que apresentar uma documentação. A minha documentação foi sobre a luta pelo direito à moradia no Morro da Providência. Então, desde lá de 2012, eu vinha juntando material sobre essa disputa. Primeiro pela luta pelo direito à moradia, e depois eu ampliei para o direito à cidade. Então tinha muito material guardado e sobre manifestações, sobre diversas lutas sociais. E era uma documentação que eu via separada do meu trabalho artístico, mais contemporâneo, mais autoral. Eu via esse trabalho documental separado do trabalho do fluxo, dessas montagens, desse trabalho que eu me permitia brincar e mexer e não ser... eu não mexia com a realidade, né? Então eu tinha esse meu trabalho documental sobre direito à cidade, sobre as lutas sociais. Era um trabalho que eu via separado do meu trabalho mais artístico, assim, entre aspas. E no final, quando o Eduardo Paes saiu e entrou o Crivella, para quem não é no Rio de Janeiro, Crivella é um pastor bispo da Igreja Universal e foi eleito por esse segmento. Eu percebi que toda aquela documentação que eu fiz, que falava de uma disputa pela cidade, que representava uma cidade que queria ser cosmopolita e de remoções, era uma documentação que ia ficar datada, porque a cidade ia entrar agora num outro projeto político, e as questões sobre a cidade seriam outras. E então eu tive urgência de fazer que essa documentação ela se tornasse um produto. Na época eu pensei num livro que servisse como documento.
E aí eu comecei a olhar esse meu acervo para juntar as imagens que eu tinha sobre esse período da cidade de 4 anos para fazer por um livro que contasse essa luta contra as emoções e que eu tinha registrado. E aí, pegando eu achava que essa era uma documentação importante de virar um livro, e porque ela seria um retorno de tudo que eu registrei nesse período e tal. Olhando esse material, era um material muito... não era uniforme, porque eu tinha imagens que eram fotojornalismo puro, eu tinha imagens que eram documentais sobre o cotidiano das favelas, e imagens que eu tinha feito experimentações estéticas. Então, olhando esse material, tentando reunir esse material para construir uma narrativa com ele, era um material que não conversava, não dialogava, porque tinha o Baltar, fotojornalista, o Baltar, cronista da cidade, que entendia a cidade como os problemas da cidade como problemas mais amplos, e o Baltar, artista que queria trabalhar essas imagens esteticamente. E elas não dialogavam, esses três vertentes, né? Mas como eu tinha essa urgência, eu tentei mostrar esse trabalho, levei esse trabalho para vários lugares, em festivais. Inclusive, no Festival de Porto Alegre, esse material ganhou o prêmio oferecido pela DOC Galeria, e iria virar uma exposição na época. E eu escrevi esse trabalho em vários editais para transformar esse material num livro. E eu agradeço muito que isso nunca tenha virado um livro, porque não estava maduro nessa época. Assim, não só assim como conteúdo, como narrativa, nem como formato, nada. Assim, era um trabalho que eu tinha muita urgência de colocar para fora, mas que não estava maduro. E esses anos convivendo com esse material, olhando esse material, buscando outras alternativas, ele se tornou uma coisa completamente diferente. Então, se ele tivesse sido publicado no momento que eu tinha urgência, ele falaria de uma cidade datada, de um período marcado da cidade. E hoje é um material que fala de uma periferia, de uma disputa de imagens entre periferia e cidade, que é atemporal e que também não está preso num espaço geográfico, né? E é um trabalho que fala muito da minha sensibilidade, da minha trajetória também enquanto criador de imagem, né? Assim, com uma estética que eu vinha amadurecendo esses anos todos. Mas foi um trabalho que, como eu nunca quis, desde o começo, desde lá quando eu comecei a pensar o Favelicidade, inspirado no livro do Miguel Rio Branco, que é o Maldicidade, no começo o meu trabalho ele era completamente inspirado no Maldicidade do Miguel Rio Branco. Tanto o projeto gráfico, quanto a escolha das imagens, o diálogo que as imagens faziam entre elas, era completamente inspirado no Miguel Rio Branco. Inclusive, eu cheguei até a mostrar para ele. E ele não achou ruim, não, gostou. Mas de lá para cá, esse trabalho mudou muito. E ele está muito mais... O Favelicidade hoje está muito mais próximo da minha estética e do caminho que eu fiz com Fluxos do que com a estética do Miguel Rio Branco, de uma cidade... que o Miguel Rio Branco, o trabalho dele é maravilhoso, mas ele fala de uma cidade que é uma cidade muito opressora e que não te dá muito caminho para você sair, é muito fatalística. E o Favelicidade, ele fala dos problemas que nós passamos, né, que as periferias passam, mas ele fala de uma maneira diferente de lidar com isso, né?
Então, é como nessa foto que você está mostrando agora, que tem o bloco Se Benze que Dá, que é um bloco de carnaval, que tem uma proposta política de atravessar a cidade, e ao mesmo tempo tem um policial, foi na época da ocupação militar, ali na sombra, escondido, oprimindo. Então, assim, tem esses diálogos, né? Tem essa fuga. Então, assim, a realidade das favelas é essa, mas ao mesmo tempo, na favela, você tem uma explosão de alegria, uma explosão de criatividade, de vida, que transborda das favelas e contamina a cidade inteira. A cidade do Rio de Janeiro, ela é o que é no imaginário do Brasil, graças à força cultural das periferias. Hoje, tirando, né, o cartão postal, que são as praias do Rio de Janeiro, todo o imaginário, tudo que o carioca deve a essa cultura de favela, da Zona Norte, ao samba, ao futebol, essa maneira de ser do carioca, de ver a vida, esses encontros, né, vem da periferia. Né? E é da onde pulsa, né, tudo, tanto de imagem, de cultura do Rio de Janeiro, pulsa da periferia. E essa aqui em São periferia Paulo está no Favelicidade. Mas aqui em São Paulo também, muita coisa da literatura, muita coisa da música, né? Vem de das regiões periféricas, né? No Brasil Difícil inteiro, chegar. né, João? Sim. No Brasil inteiro tem isso. A gente está começando já está no finalmente aqui. Eu só queria, antes de encerrar com você, fazer duas perguntas, mas eu só queria aproveitar o gancho para falar dos próximos convidados. Amanhã a gente tem a Júlia Pontes, né, que vai direto de Nova York, vai estar falando como é que está a situação por lá, né, vai dar um testemunho e falar dos projetos que ela desenvolve, também de questões sociais, ambientais, sociais. 19 de maio, a Marcela Bonfim, que vai estar de Porto Velho, falando sobre a Amazônia Negra e reconhecendo essa Amazônia Negra. Dia 20 de maio, a Aline Mota, que vai também falar do projeto da história familiar para tratar dos temas como escravidão, herança africana. Sou muito fã da Aline. Também. Muito e fã. Dia 26 de maio, uma conterrânea sua, a Ana Carolina Fernandes, né, que desenvolve também projetos aí no Rio de Janeiro. E dia 27, a Denise, de Brasília, que vai falar sobre os processos criativos, também nas matizes afro-brasileiras, né? Eu queria fazer duas perguntas. A gente já tem mais praticamente 4, 5 minutos no máximo. Assim, você desenvolveu esses 3 projetos, na verdade, são projetos que você começou e continua, vai trabalhando, mas você tem outros projetos que você está fazendo? Você está com algumas coisas... João, tenho muita coisa. Tem muita coisa. Quando você me pediu para mandar 10 fotos, foi muito difícil, porque eu tenho muitos projetos, eu tenho uma Anomia, que é um projeto também de paisagens, só que é um outro tipo de paisagem, que foi inspirado numa certa depressão, né, que eu tive ao pensar o futuro e tal. Tem muitos projetos. E quando você me pediu 10 fotos, para selecionar 10 fotos, foram muito difíceis, né? E aí eu peguei esses 3 projetos que formam mais ou menos uma linha do tempo, né? Para entender o que eu faço. E eu estou sempre pensando coisas novas e sempre o que é novo é o que me inspira. Mas assim, eu sempre ligado ao... Continuo fazendo fluxos, porque fluxos eu continuo transitando pela cidade, isso continua produzindo imagens. Então eu continuo fazendo fluxo, que é um prazer muito grande fazer. Tem muita coisa, tem um acervo muito grande ainda para mexer do Favelicidade. Enquanto eu não conseguir transformar o Favelicidade num livro, eu vou estar olhando meus arquivos, eu vou estar produzindo imagens. Então, assim, os projetos eles continuam. E enquanto eles não se materializam, eles estão na cabeça, estão sendo produzidos. O Favelicidade, ele, como eu falei, ele já se transformou. Ele agora, eu não pensava nele como um projeto que tivesse um texto, mas a gente vai
a gente vai acompanhar. Porque eu nunca queria, não pensei nele um projeto com texto, porque eu não queria falar em nome das populações dos territórios que eu visito e tal. Mas agora eu tenho uma pesquisadora baquitiniana que vai me ajudar a transcrever os textos que eu fui recolhendo das falas dos moradores, dos relatos que eles faziam, transformar isso numa narrativa. Então, assim, tá me inspirando muito esse projeto. Mas é isso. Bom, você tem alguma mensagem final assim que você quer pensar, né? A gente percebe esse seu ativismo, né? A sua crítica, e percebe esse seu arco também, essa coerência que você desenvolve no seu trabalho, né? Por isso tiveram muitas perguntas aqui, né? A gente não conseguiu também responder algumas, mas depois a gente vai te mandar das pessoas as perguntas. Mas assim, você quer deixar alguma mensagem? Você quer falar suas palavras finais aqui para essa conversa, para esse bate-papo? Quero. Não, primeiro, assim, me desculpar com todo mundo por esse meu pensamento fragmentado e dos desvios, porque esse lugar que eu estou aqui de falar do meu trabalho é um lugar muito desconfortável, né? Que parece assim que eu estou num patamar acima, com uma evidência que eu não tenho. Eu me vejo fotógrafo, fotografando a cidade, as manifestações e aprendendo com a fotografia e aprendendo com os amigos, com os fotógrafos que eu encontro. Então, assim, é um lugar... meu lugar de fotógrafo é esse lugar de estar produzindo junto e pensando na cidade, estar na rua. Então, assim, eu não me vejo muito nesse lugar de estar falando do trabalho como se eu fosse alguma coisa consagrada, não. Eu sou fotógrafo na rua. A única vez que eu vou discordar de você, que é essa questão da desculpa. Eu acho que é isso que a gente quer ouvir, né? Desse seu percurso, desse seu momento, de tudo que a gente é muito pouco, né? O que você falou, né? Eu recomendo as pessoas entrarem no seu site, né? luisbaltar.com.br, para poder ver essa diversidade de projetos, né? Essa riqueza, né? Mas acho que você montou bem essa narrativa. Eu vou pedir também desculpas, então, porque a questão técnica aqui eu não conseguia colocar todas as imagens, né, mas pelo menos a gente ilustra. Mas está no site. E está no site, então mostra para as pessoas terem um pouco dessa vontade de ver as imagens. É melhor ver você ouvir falar e as imagens do que tá me vendo aqui, né, nessa conversa. Então, a gente já tem 25 segundos, então queria despedir, agradecer a audiência. Muito obrigado, Luiz. Espero encontrá-lo você em outras batalhas. Obrigado, eu que agradeço muito. E então, todas as minhas redes sociais estão abertas, quem quiser me procurar e falar comigo, me perguntar. 5, 4, tchau. Tá bom. Tchau. Grande abraço.